Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é um grande prazer estar em sua companhia. E a partir de agora, você fica por dentro das notícias do Brasil e do mundo. E eu começo essa edição falando de saúde e com uma boa notícia. Olha só, um novo método para tratamento do AVC será incluído no SUS, o Sistema Único de Saúde. Segundo o Ministério da Saúde, o procedimento começará a ser realizado até o final do ano. A trombectomia, tratamento utilizado na fase aguda do acidente vascular cerebral, funciona através de um catéter colocado no vaso sanguíneo do paciente para remover o bloqueio e restaurar o fluxo sanguíneo para a área afetada. Até o momento, apenas 4 hospitais públicos oferecem o tratamento em todo o país. Ele custa de 15 a 20 mil reais e é custeado pelo próprio hospital ou pela Secretaria Estadual de Saúde. Atualmente, a única terapia disponível no sistema público de saúde é a trombólise, que nem sempre é eficiente para os casos mais graves da doença. Para o novo tratamento ser disponibilizado no SUS, resta apenas concluir a terceira fase, que é analisar a disponibilidade dos hospitais especializados em suportar a tecnologia. Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o Brasil possui 88 centros de tratamento especializado em AVC, mas nem todos poderão contar com essa tecnologia em um primeiro momento, pois serão necessários treinamentos das equipes e cursos aos profissionais para aprenderem a lidar com as novidades. Só no mês passado, quase 9 mil brasileiros morreram vítimas de AVC, o que dá uma média de 11 óbitos por hora. Os dados ficam ainda mais alarmantes, sabendo que só no primeiro semestre desse ano, mais de 56 mil óbitos pela doença foram relatados. O acidente vascular cerebral é uma das principais causas de morte, incapacitação e internações em todo o mundo. Ele ocorre quando vasos que levam sangue ao cérebro entopem ou se rompem, provocando a paralisia da área cerebral que ficou sem circulação sanguínea. O principal sinal de alerta para qualquer tipo de AVC é fraqueza ou formigamento na face, no braço ou na perna, especialmente em um lado do corpo. A maior forma de prevenir a doença é adotar hábitos saudáveis, como evitar o consumo de álcool, manter uma alimentação equilibrada, beber bastante água e praticar atividades físicas regularmente. E o assunto agora é economia. Em 5 meses, o faturamento do setor de panificação ultrapassou todo o ano passado. Entre janeiro e maio de 2022, o valor soma quase 110 bilhões de reais. O setor de panificação e confeitaria registrou um faturamento de 109 bilhões 860 milhões de reais de janeiro a maio deste ano. O valor alcançado nos 5 primeiros meses de 2022 já é maior que o acumulado em todo o ano de 2021, que foi de 105 bilhões de reais. Apenas a produção própria representa cerca de 70% do faturamento total. A pesquisa revelou que o número de vendas cresceu em 3,6%, passando de 15,9% em 2021 para 19,5% nos primeiros 5 meses deste ano. Além disso, o fluxo de clientes aumentou 5,25% na média nacional. Os dados são de um levantamento do Instituto de Desenvolvimento das Empresas de Alimentação. O estudo ainda informou que de 2020 para maio de 2022, o preço da farinha de trigo aumentou 56,9%. Apesar disso, o valor do quilo do pão francês não aumentou na mesma medida, ficou em 28,3% e passou a custar cerca de R$ 17. E olha só, adolescentes e mulheres afegãs estão proibidas de ir à escola desde o ano passado, quando o Talibã retomou o poder. Mas a sede de aprender faz essas jovens se arriscar até a vida em escolas clandestinas que se espalham por todo o país. Algumas delas, inclusive, são improvisadas em cômodos de casas. Mas a vontade de aprender fez com que, apesar dos riscos, muitas começassem a frequentar colégios clandestinos. Meu irmão é um talibã, não me deixaria vir aqui. Ele até tentou me impedir quando eu estava na 8ª série. Eu uso a madraça como desculpa para vir aqui. Meu irmão não sabe que eu venho a uma escola regular, só minha mãe me apoia. Para o Talibã, como regra geral, as mulheres não devem sair de casa a menos que seja absolutamente necessário.
Elas foram excluídas da maioria dos empregos públicos e não podem fazer longas viagens sem a companhia de um parente do sexo masculino. As mulheres também devem se cobrir inteiramente em público, de preferência com a burca, uma peça de roupa que cobre o corpo inteiro e muito usada nas regiões mais isoladas e conservadoras do país. Mas a privação mais brutal foi o fechamento em março das escolas secundárias femininas em várias regiões, logo após o início de uma flexibilização. Meu coração ficou partido quando as meninas foram mandadas de volta para casa em março. Tive muita dor de cabeça. Eu estava no 12º ano, nos esforçávamos muito. Era nosso último ano e eu gostava de estudar lá. Mas eles me separaram das minhas colegas. Foi muito difícil. As meninas podem ir para a escola primária e as mulheres jovens para a universidade, embora em classes segregadas por sexo. Mas sem o diploma do ensino médio, as adolescentes não podem cursar o 3º grau. Muitos temem que as formaturas atuais de mulheres no ensino superior sejam as últimas no país em um futuro próximo. É esse medo de perder uma geração que levou a professora Tankin a transformar sua casa em Cabul em uma escola. Eu não queria que essas meninas fossem como eu. Elas devem ter um futuro melhor que o meu. Hoje em dia, muitas meninas menores de idade são obrigadas a se casar, como aconteceu comigo. Fiquei noiva aos 12 anos. Lutei muito para obter uma educação. Não quero que elas passem pela mesma coisa. De acordo com estudiosos da religião, nada no Islã justifica a proibição do ensino secundário para as mulheres. O Talibã justificou a interrupção a um simples processo técnico, garantindo que as meninas voltarão às aulas assim que for estabelecido um programa educacional baseado nas regras islâmicas. Mas um ano depois de sua chegada ao poder, ainda não há previsão de retorno à escola. Enquanto isso, muitas jovens e suas mães estão dispostas a correr o risco para estudar. Se minha filha se educar, ela vai conhecer seus direitos, conhecer Deus e entender os direitos na sociedade para que possa servir ao país, ao seu povo e compatriotas. Estudar não é o único propósito de meninas e mulheres afegãs, muitas vezes casadas em relacionamentos abusivos ou restritivos. Algumas procuram um pouco de liberdade ou simplesmente uma forma de fazer amigos. E olha que legal essa notícia. Artistas ucranianos e americanos estão transformando uma pilha de carros destruídos na guerra em arte. Girassóis brilhantes foram pintados nos veículos e o objetivo é vender as peças para arrecadar recursos que vão ajudar na reconstrução do país. Acompanhe. O grupo de pintores da Ucrânia e dos Estados Unidos planeja vender imagens digitais do trabalho como tokens não fungíveis, os conhecidos NFTs. Os carros foram em grande parte recuperados na cidade de Irpin, nos arredores da capital, de uma ponte destruída pelas forças ucranianas para impedir o avanço de tanques russos. O projeto atraiu a atenção daqueles que dizem que é errado criar beleza a partir dos destroços da guerra, mas os artistas insistem que seu trabalho foi sancionado pelos líderes da cidade e ajudará os artistas ucranianos e os esforços gerais de reconstrução. As autoridades municipais aprovaram o trabalho e também garantiram aos artistas que nenhuma vida humana foi perdida naqueles carros. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!